Bem-vindos, queridos amigos, ao canal Cristal do Tempo, com Giliardi e mais uma bela atração para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre bruxas, muito conhecidas na cultura mundial, inspiram filmes, séries e lendas urbanas que são contadas em vários locais desse mundo. Mas você sabia que lá na Idade Média, muitas mulheres foram condenadas à morte por praticar bruxaria? A Inquisição, que era o pessoal religioso daquela época, viam nas mulheres que faziam rituais ou que mexiam com o ocultismo ou até mesmo poções de cura, não eram bem vistas ou aceitas, e assim sendo condenadas pelos seus atos e sendo levadas à fogueira e queimando até a morte. Então no vídeo de hoje vamos conhecer 7 bruxas que realmente existiram na história. Mas se acomodem aí e vejam esse vídeo até o final, sem esquecer de deixar aquele like. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Então, sem mais delongas, chama o DeLorean! Pessoal, a primeira bruxa que vamos falar é de Marie Laveau. Ela viveu no século XIX e ficou conhecida como a Rainha do Voodoo. Ela viveu em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Além da feitiçaria má, ela também fazia poções para a cura de doenças. Tinha o seu lado bom em acolher desabrigados famintos. Com o avanço de sua idade, aos 98 anos, ficou muito doente e acabou falecendo em 1881. Até hoje, muitos visitam o seu túmulo com oferendas em troca dela realizar algum tipo de desejo da pessoa. E um fato curioso, pessoal, que muitas pessoas conseguem concretizar os seus desejos e voltam ao túmulo da bruxa marcando 3x. Pessoal, a cidade de Salem é muito conhecida na história por queimar várias mulheres por bruxaria, muitas delas até inocente. Mas existe uma cidade também como Salem, chamada Fulda, lá na Alemanha, que fez a mesma coisa, queimou mais de 200 mulheres, isso nos anos de 1603 a 1606. E entre essas mulheres estava Mergabain. E a acusação que levou Mergabain à fogueira foi somente por quê? Porque ela estava grávida. Entenda essa história. Ela foi casada com seu terceiro marido por 14 anos e nunca tinha tido um filho antes. E de repente ela apareceu com uma barriga de mulher grávida, onde acreditaram que ela fez uma magia ou um próprio pacto, e o que crescia dentro dela era o filho do diabo. Ela foi torturada e obrigada a confessar. E numa dessas confissões, diz ela ter matado o marido e ter tido relações com Satanás. Então os nobres a condenaram à morte, queimando-a na fogueira no primeiro ano que ficou conhecido como Caça às Bruxas. Catherine de Chais foi uma bruxa francesa que ficou conhecida pelo nome de Lavoisin. Sua maior habilidade era criar poções e também venenos. E muitas mulheres nobres dessa época procuravam a bruxa Lavoisin para que fizesse poções do amor, pois as mulheres perdiam seus maridos e queriam recuperar de volta. Isso deixou Lavoisin muito rica. Mas a bruxa foi pega em um escândalo conjugal e descobriram que nas poções do amor que ela fazia para as mulheres nobres havia veneno, um meio de tirá-las do caminho. E no tribunal, com o depoimento das mulheres ricas contra a da bruxa, o júri condenou por feitiçaria e envenenamento a Lavoisin, assim sendo queimada em público no centro de Paris em 1680. Nossa próxima bruxa viveu na Escócia no século XVII, conhecida como Meg Wall. Ela teria sido uma sábia curandeira que usava ervas e especiarias para fazer poções. Sua fama cresceu muito e incomodou os religiosos da época, que a caçaram e a condenaram à morte, isso em 1657. Ela foi queimada e no seu lugar onde aconteceu a sua execução, foi levantado um monumento de pedra de 6 metros de altura, com uma cruz no topo escrito Meg Wall, queimada aqui em 1657 como uma bruxa. Hoje em dia, pessoal, dizem que esse local é muito mais visitado que o próprio túmulo do Elvis Presley. E as pessoas que ali vão, levam várias oferendas para a bruxa Meg Wall. Pessoal, nossa próxima bruxa vem lá do século XIII e viveu na Irlanda, de nome Alice Kittler. Ela foi casada 4 vezes e no seu 4º casamento ela matou seu marido envenenado.
Devido a isso, ela fugiu do país e, após uma testemunha, a sua empregada, confirmar que Alice prestava cultos ao diabo, fazendo sacrifício de animais em rituais macabros. Então Alice foi a primeira mulher a ser condenada por bruxaria lá na Irlanda. Depois que ela foi pega, foi apresentada em 1324 ao bispo de Ossory, Richard, que a condenou à prisão. Depois de um ano na cadeia, a bruxa Alice morreu sem ter algum fato concreto que levou ela ao óbito. Pessoal, aqui no Brasil também teve sua bruxa, no ano de 1692, a paulistana, nascida na França, Mima Renard. Ela era admirada e invejada por sua beleza, casada com o francês René Renard, que foi assassinado por um admirador de Mima. Depois de viúva, a bruxa ficou sozinha e isolada da sociedade sem recurso financeiro, que a levou à prostituição para sobreviver. A sociedade a julgou não só por ser uma prostituta ou por praticar bruxaria, mas pelo assassinato de um dos seus clientes, que a acusaram de ela fazer algum tipo de ritual com a vítima. Então, pessoal, a Mima foi levada à fogueira e queimada viva diante de várias pessoas numa praça lá na vila em São Paulo, isso em 1692. Agora, pessoal, também vamos falar de uma mulher que foi considerada bruxa no século XVI, conhecida como Mãe Shipton. Mas o seu verdadeiro nome era Úrsula Sautet, que vivia em Londres e tinha fama de vidente, pois ela previu a Grande Peste, o Grande Incêndio de Londres, a Armada Espanhola, e muitos relatos também mencionam que ela falava sobre o telefone e a internet. Que coisa, não? Mas ela era mais temida como uma bruxa, pois ela tinha uma cara muito brava. Muitos falavam que ela até parecia um demônio. Sua morte se deu em 1561. Não houve alguma causa que pudesse justificar o seu falecimento. Pessoal, uma curiosidade, a palavra bruxa vem do italiano bruciare, que quer dizer queimar, pois durante a Inquisição, as mulheres eram queimadas vivas durante as condenações. E os estrangeiros que ali passavam de outros países ouviram os italianos gritando brucia, brucia, que significava queime, queime. Então o pessoal achava que o nome daquelas mulheres era brucia, ou bruxa, né? E a partir daí surgiu esse nome que todos nós conhecemos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se querem uma parte 2, porque existem várias histórias de mulheres que foram consideradas bruxas, muitas delas até inocentes, e não aceitavam, os religiosos da época, né, não aceitavam qualquer tipo assim de algo que não tivesse explicação. Um remédio que curasse uma doença assim de repente, isso para eles era algo de outro mundo, né? Mas eu agradeço a companhia de todos, espero que vocês tenham gostado mesmo, deixa aquele like. Se você não é um inscrito, já se inscreva no canal, deixa aí nos comentários o que acharam. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo!